Meu querido irmão, minha querida irmã, professor da Escola Bíblica Dominical, é com grande prazer que nós te saudamos com a paz do Senhor. Já queremos desejar a você um feliz ano novo, embora já estejamos na praticamente na segunda quinzena do mês, mas é a nossa primeira oportunidade de nos dirigirmos a você, desejando a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores sobre a sua vida no decorrer do ano de 2024. Estamos estudando hoje a segunda lição da revista Juvenis, que tem por título Da Lição, Depressão, Como Livrar-se dela. Estaremos tratando de um assunto extremamente atual e que envolve duas das mais importantes áreas da nossa vida, ou tempos da nossa vida. Algumas pesquisas entendem que, e estudos entendem que as duas fases da vida, essa é a palavra mais aplicável, onde a depressão se faz presente com maior constância, insistência, ou como uma tentação ou enfermidade, é na adolescência e na terceira idade. Nós vamos ver à luz das Escrituras que depressão é uma enfermidade, é uma doença. Vamos ver à luz da Bíblia que é possível ser tratada tanto de forma habitual, formal, com remédios, medicamentos, tratamentos, mas também e principalmente com os remédios espirituais, tratamento bíblico, da intimidade com Deus, da vida em oração. E eu quero convidar você para estarmos juntos nessa pequena jornada, nesta lição. Eu sou o pastor Bruno Rodrigues e o nosso querido pastor Túlio Galvão também estará conosco debatendo sobre esse assunto neste momento. A paz do Senhor, pastor Bruno, como também a todos os alunos, professores, superintendentes da Escola Dominical, que terão acesso a esse subsídio e certamente será de grande importância para o amadurecimento e que o nome do Senhor seja glorificado diante dos ensinamentos bíblicos que aqui serão apresentados para o crescimento espiritual de todos os irmãos. O texto que nós vamos usar está no Salmo 142, versículo 7, que diz: Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Os objetivos da nossa lição são apresentar o que é a depressão, suas causas e sintomas, refletir sobre o que a palavra de Deus fala sobre essa doença e, por último, praticar a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão como antídoto contra esse mal. Depressão, o mal do século. Pastor Túlio, o que é depressão? O que é depressão? O conceito de depressão está bem definido aqui na lição, que é depressão é uma doença. Etimologicamente, o termo depressão provém do latim. O prefixo de significa um movimento descendente ou de cima para baixo. E o termo pression, que significa pressão. Depressão é, portanto, uma doença que causa tristeza, baixo autoestima, desânimo e pessimismo, entre outros. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou a depressão como um mal do século. No mundo todo, milhões de pessoas sofrem com a depressão. E no Brasil, esse desafio também é enorme. Entretanto, nessa lição de hoje, vamos analisar esse problema à luz da palavra de Deus e perceber que mesmo os que servem a Deus podem enfrentar a depressão em algum momento. Então, esse primeiro ponto conceitua-se muito bem a respeito do que é depressão. São a junção de dois termos, do prefixo de e do complemento pression, que traz essa ideia de pressão, e que também é o mal do século, e isso já é registrado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS,
e que certamente a depressão é uma doença e aqueles que assim a têm precisam de tratamento. Quais são as causas e os sintomas de uma pessoa depressiva? É importante a gente ter uma noção disso, por quê? Porque existem várias enfermidades de ordem psicossomática. A ansiedade, a síndrome do pânico, existe uma tristeza profunda que não pode ser confundida com a depressão, dentre outras e outras situações. A própria a ansiedade pode levar uma pessoa à depressão, mas ela em si não é uma depressão. Uma tristeza profunda pode levar alguém à depressão, mas necessariamente não significa que é uma depressão. E nós vamos ver que existem sintomas de ordem genética. Eu mesmo tive a oportunidade de ser pastor de uma família em que praticamente todos os membros tinham inclinação depressiva, tinham características de uma pessoa ou de pessoas depressivas. Então, pode estar presente na genética. Isso é uma consequência natural da queda do homem lá no Jardim do Éden. Mas também pode estar ligada a fatores como o estresse, a ansiedade, nós acabamos de citar. O sedentarismo pode levar uma pessoa a estar deprimida. Traumas físicos, psicológicos, uma situação pode ser um gatilho utilizado para o início de uma depressão. E uma pessoa depressiva, ela tem os mais diversos sintomas. Quais são? Uma profunda tristeza. O pastor Túlio colocou muito bem, partindo da etimologia da palavra, que é uma pressão que empurra você para baixo. Perda do prazer em atividades habituais. Esta semana mesmo tive a oportunidade de tratar um jovem da igreja que sou pastor, acompanhá-lo, visitar a sua casa, ter uma conversa com ele. E esse rapaz tinha mudado comportamentos de forma abrupta. Não queria mais sair de casa, ir para a igreja, estar com pessoas. Isso é um sintoma de depressão. Problemas para dormir. Pessoas depressivas têm dificuldade com sono. Problemas com pensamentos suicidas. Isso aqui faz parte de um quadro de depressão. E vários personagens da Bíblia apresentam sintomas que podem ser enquadrados na depressão. E nós vamos falar como alguns deles conseguiram vencer isso. O que a Bíblia fala sobre depressão, pastor Túlio? O terceiro subtópico, o que a Bíblia fala sobre a depressão, é parte do pressuposto que esse termo depressão não aparece diretamente nos textos bíblicos. Porém, vários momentos a gente vamos ver que homens de Deus enfrentaram momentos de depressão. E um dos principais exemplos bíblicos que apresentam esses aspectos que denotam a depressão é o profeta Elias. Elias enfrentou muitas dificuldades em determinado momento da sua vida, a ponto de pedir a Deus que o levasse, pois não queria mais viver. E isso é um dos sintomas mais fortes que indicam uma pessoa em estado de depressão. Então, Elias foi um homem que orou e pediu para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses não choveu. Orou e desceu fogo do céu. E assim encontrava-se nesse momento tão difícil da sua história, a ponto de pedir ao Senhor que o levasse. Então, o termo depressão a gente não encontra na Bíblia, porém, exemplos que apresentam essas características a gente observamos. E o principal deles é o exemplo de Elias, que trouxe todos esses traços que apontam características de uma pessoa depressiva: isolamento, pessoa que não quer se alimentar, com esse desejo constante de morrer. Então, essas são características, são aspectos que apontam a realidade de uma pessoa
que está com depressão. E Elias traz muito bem esse exemplo bíblico que nos mostra todos esses pontos importantes. Uma questão importante sobre Elias, qual foi o gatilho que levou Elias a essa tristeza profunda que nós podemos encontrar indícios de uma depressão? Elias foi decepcionado. Ele teve uma grande decepção. Quando ele viu toda a atuação de Deus a seu favor, descendo o fogo do céu, a morte dos profetas de Baal e Astarote, Elias imaginava uma conversão nacional. Todo mundo está do lado de Deus. E não foi isso que aconteceu. Imediatamente, Jezabel lhe fez uma ameaça, e essa ameaça fez o profeta de Deus sentir essa pressão de cima para baixo. Então, Elias perdeu as forças. Uma das colocações que ele faz é: basta, eu não sou melhor do que meus pais. Ele estava frustrado, eu não consegui fazer nada melhor do que os meus pais. Na verdade, aquele sentimento de tristeza, de pressão empurrando para baixo foi tão grande que ele não considerou a grandeza do que tinha acontecido ali há pouco tempo. Desde ao fogo quanto à chuva que desceu do céu depois de uma seca de 3 anos e 6 meses. Como foi que Deus tratou essa situação em Elias? Elias foi para um deserto, deixou o seu moço lá em Berseba, e o texto nos diz que quando ele deixou esse rapaz, ele foi caminhar para o deserto. Ele não queria a presença de ninguém, ele se isolou de todo mundo. Aqui está um indício. Passou o dia inteiro, caminhou, foi para debaixo de um pé de zimbro, e lá ele pediu ao Senhor a sua morte. Preste atenção que o pensamento suicida, na verdade, foi um pensamento de morte. Ele não pensou em tirar a própria vida. Ele pediu ao Senhor para que a tirasse. Como foi que Deus tratou? Quando ele deitou e dormiu, um anjo do Senhor lhe tocou e disse: levanta-te e come. Então Deus permitiu que ele tivesse sono, ele dormiu. Em seguida lhe deu comida, ele comeu. Depois daquela comida, ele caminhou. A Bíblia diz que ele caminhou, e depois de ter caminhado com a força daquela comida 40 dias e 40 noites, ele foi até Horebe, o monte de Deus, observando. Ele dormiu, ele comeu, ele fez exercício físico e ele foi até o monte de Deus, até Horebe. Ali, ele passou a noite, dormiu outra vez. E Deus falou com ele: o que fazes aqui, Elias? Quando Deus falou com ele abriu a boca para falar. Eu tenho sido extremamente zeloso. Deus permitiu que ele colocasse para fora. Presta atenção que Deus não concordou com o que ele estava dizendo, não. Mas naquele momento, Elias não estava precisando de uma correção. Elias estava precisando se abrir, botar para fora o que estava incomodando ele. Depois disso, Deus manda ele sair para fora e fala com ele. Não por meio de um vento forte, de um terremoto, do fogo que caiu do céu, não. Deus falou numa brisa suave. E lhe deu uma missão, ocupou Elias. Deus fez um tratamento em Elias para que ele vencesse esses sentimentos depressivos. Moisés viveu também situações semelhantes em Números 11. Jonas, capítulo 4, versículo 8. Todos passaram por problemas envolvendo uma grande pressão que os empurrava para baixo. Depressão, discernindo a doença do problema espiritual, pastor Túlio. O primeiro subtópico desse segundo tópico vai falar sobre depressivos que sofrem preconceito e incompreensão. É um ponto
muito importante a ser destacado aqui, porque pessoas que sofrem com depressão, elas são incompreendidas a ponto de sofrerem preconceitos. E tratando-se de pessoas crentes, algumas pessoas acham que a depressão é uma besteira e aludem depressão a uma fraqueza de fé, aludem depressão à falta de oração, ou até mesmo alguém que esteja ocultando o seu próprio pecado. E com isso, elas acabam cada vez mais sendo pressionadas para baixo. Então, precisamos ter cuidado pela maneira que nós tratamos pessoas que trazem esses traços e essas características depressivas. Elas precisam ser tratadas e não e temos que compreendê-las de maneira que a gente conduza essas pessoas a passarem por um tratamento profissional, de maneira que, com a ajuda de Deus, elas possam sair desta situação. Então, depressão não é falta de fé, depressão não é falta de oração, depressão não é besteira, e depressão não trata-se de um pecado ocultado, mas depressão é uma doença que precisa ser tratada e nós precisamos agir de forma clara com essas pessoas a fim de ajudar elas a saírem dessa pressão, a saírem desta condição, dando a elas essa oportunidade e a ajuda de profissionais, ajuda também espiritual, fará com que certamente essas pessoas possam sobressair dessa situação difícil. Uma outra questão a ser colocada é que depressão também não é possessão maligna. Uma pessoa pode, de repente, interpretar uma depressão como uma possessão maligna e há uma diferença enorme, abissal, entre depressão e possessão e até opressão maligna. São três coisas diferentes. Uma pessoa deprimida, nós já explicamos à luz da lição, que pode ter diversos gatilhos para isso. Genético, um trauma, uma decepção. Várias situações podem se tornar um gatilho para essa pressão que empurra para baixo. Nós já estudamos aqui, à luz do exemplo do profeta Elias, que o tratamento não envolve apenas a Bíblia e a oração. Elias teve palavra de Deus, teve oração e teve um trabalho que lhe foi dado. Mas antes ele teve comida, sono, exercício físico e uma terapia. Sim, ele teve a oportunidade de desabafar. Foram instrumentos naturais que Deus usou para tratar Elias. As pessoas depressivas, elas precisam ter apoio. Agora, lembre-se que apoiar não é transformar o depressivo num coitado. Não é ensiná-lo a ter pena de si mesmo, reforçar esse sentimento. Ao mesmo tempo que não é ignorá-lo, como se nada tivesse acontecendo, ou rotular essa situação difícil na vida dessa pessoa como uma coisa sem fundamento. Se é preciso tratamento, procura ajuda profissional. Se é preciso haver uma mudança na forma de vida, que essa pessoa seja auxiliada a isso. Nós queremos dizer aqui, os agentes na igreja, desde as lideranças, as pessoas mais próximas, precisam olhar com um olhar diferenciado para pessoas que vivem com sentimentos depressivos. Elas precisam ser ajudadas. Enfrentam batalhas espirituais. Agora sim, aqui está a enfermidade. E aqui desse outro lado estão a opressão e a possessão maligna. Essas duas outras coisas podem aproveitar-se da fragilidade emocional e psicológica do enfermo. É exatamente aqui que vem os pensamentos suicidas e a vontade de tirar a própria vida. A vontade de morrer, ela faz parte, de deixar de viver, faz parte da depressão. Agora, o desejo de tirar a própria vida, isso aqui não. Isso aqui já parte para opressão maligna. E a opressão maligna é tratada com remédios
espirituais. Essa mente precisa ser reocupada pela palavra de Deus e pelo relacionamento espiritual com os céus. Receita bíblica contra a depressão, pastor Túlio. Receita bíblica contra a depressão. Primeiro, a oração que vence. Há poder na oração. A palavra de Deus nos convida a clamar, a buscar ao Senhor. Jesus disse que devemos pedir, buscar e bater na porta por meio da oração. Em oração, o salmista conversou com sua própria alma e questionou: por que está abatida, ó minha alma, e por que perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Somos instados a orar sem cessar, a orar sempre. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos debruçar na oração, no clamor, se fortalecermos espiritualmente. E o método que Deus deixou para que nós possamos conversar com Ele, colocar diante dele todos os nossos dilemas, todas as nossas preocupações, a fim de buscar esse esvaziamento, o método mais eficaz é a oração. Então, a oração, ela nos imuniza a ponto de não chegarmos a esse tal ponto de ficarmos depressivos. Quando você perceber que você está caminhando para esse abismo, ore ao Senhor, busque forças nele, e o método eficaz para isso que o Senhor nos deixou é a oração. Orar sem cessar, orar sempre e nunca desfalecer, orar em tempo todo. Então, se você está enfrentando a depressão, confie no Senhor e busque a Ele em oração. Esse é o primeiro passo em que nós devemos assim obedecer para que pessoas que estejam depressivas saiam deste ponto tão difícil. E aqueles que estão iniciando e começando a entrarem nesse abismo, orem ao Senhor para que não caia nesta condição difícil. Segundo a palavra de Deus que fortalece. A palavra precisa ser escudo na sua mente. Você precisa aprender a utilizar textos bíblicos para blindar a sua mente contra os pensamentos ruins. Na verdade, só existe uma alma que você pode conversar com ela, a sua alma. E nesse debate com a sua alma, enquanto ela está tentando descer, empurrada pela pressão para baixo, você, com a palavra, estimula a subir. Você usa a Bíblia, a palavra de Deus, para conversar consigo mesmo, para desmanchar as razões que a sua alma está procurando para se deprimir. A palavra de Deus, ela deve ser usada como escudo e como espada. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, para cada tentação, Jesus tinha um versículo da Bíblia para se contrapor a Satanás. Para cada pensamento ruim, ocupe a sua mente com um pensamento bom. Para cada investida, para cada opressão, a fim de te deprimir, use a Bíblia como escudo e como espada. Por outro, pastor Túlio, a comunhão que sustenta. A comunhão que sustenta. Esse último ponto desse terceiro tópico é muito importante a gente destacar que Deus, ao formar o homem, a sua imagem e semelhança, um dos aspectos dessa imagem e semelhança é a imagem social. Deus não fez o homem para viver sozinho. E com isso, ele fez uma adjuntora para proteger o homem da solidão, de forma que nós precisamos sempre estar desfrutando desta comunhão, sempre estarmos desfrutando deste momento em que o Senhor nos proporciona a sermos esse ser social que se relaciona. Então, a comunhão que sustenta. É muito importante isso, nós desfrutarmos desse ponto importante na nossa vida. Então, Deus vai usar você, Deus vai usar seus amigos, Deus vai usar sua família como uma forma de você se socializar e se sentir cada vez mais amado pelos seus familiares, pelos seus irmãos na igreja, e assim
imunizar você para se proteger cada vez mais desse sentimento de solidão que culminará nesse pedido de morte. Então, a comunhão é que sustenta. Deus lhe fez para ser um ser social, para ser um ser que se relaciona, e nós devemos preservar isso na nossa vida. Concluímos dizendo que essa geração que tem dificuldade de ouvir o não, ela se frustra com maior facilidade. Frustrações na área amorosa, está apaixonado e não é correspondido. Isso hoje é tratado de uma forma diferente de outrora, de forma muito mais emocional do que no passado, até mais vitimista. Mas nós não somos como os demais, nós somos cristãos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos a comunhão dos santos, das pessoas que estão perto de nós. E se estivermos precisando de ajuda, que o orgulho não nos domine. Precisou de ajuda? Busque ajuda, primeiro em Deus e segundo nas pessoas que estão perto de você. Não fique no fundo do poço, porque existe uma mão estendida para te tirar de lá. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.